é a transparência diante de Deus. Você ser transparente diante de Deus, ter um coração puro e viver sem máscara diante de Deus. Muita gente está vivendo uma vida de engano. Quantas pessoas você não vai encontrar no meio da rua? Você parece uma felicidade total, mas quando você encosta para o íntimo dele, ele fala, tá ali, a pessoa tá falando só, ó, eu tô passando por isso, eu tô tão agoniado, mas quando está diante de outras pessoas, está mostrando uma felicidade que não existe. Mas se você encostar perto de uma pessoa, no particular, e cada um fala, o que é que tem dentro do seu coração? Como é que está seu coração? Qual é a sua transparência? Como é que você é diante de Deus, diante das pessoas? O que é que está acontecendo dentro do seu coração? Como é que está acontecendo dentro de você? É limpo, né? A sua casa é limpa, é organizada por dentro, é como se fosse uma casa. Tem vários lugares que podem não estar bem para você, mas está na hora de você arrumar tudo isso. É como se a gente olha para algumas pessoas, elas tentam mascarar aquilo que elas estão vivendo. Mas não pode isso por muito tempo. É como se fosse você pega um pano limpo ali e você vê, não tem nenhuma sujeira. Aí você passa na casa toda, aquele pano fica todo sujo. Talvez o coração de muitas pessoas, a mente de muitas pessoas estão perturbadas como esse pano sujo. Não está um pano, né? Não está um exemplo como um pano limpo, mas cheio de sujeira. A sua vida é só um engano. E hoje chegou a hora de você entender sobre isso, entender como você buscar a felicidade, entender que o mestre fala sobre esse propósito que tem no coração de você conhecer primeiro a Deus, e você vê que Deus é tão limpo, como Jesus é tão maravilhoso, tão limpo, tão maravilhoso, que você vai pegar os princípios e aplicar na sua vida para limpar primeiro você. Primeiro conhecer a Deus, depois você vai limpar sua mente. E você vai começar a tirar como uma casa, tirar a sujeira, vai começar pela sala. Algumas coisas ruins, terríveis da sua vida você vai tirar, vai limpar da sala, vai na cozinha, vai no quarto, vai no banheiro. Tem muita coisa você limpando. E o próprio Jesus, ele mostra nesse sermão como você vai limpar isso. Como você vai tirar essa sujeira do seu coração. O próprio Davi, mesmo ao falhar, se arrependeu com sinceridade. Davi, nós sabe de umas coisas terríveis que aconteceu. Davi fez tanta coisa boa que os pessoal lembram, né? Fala assim, por que aconteceu? Esse dia eu estava conversando com minha família. Nossa, Davi é o que é mais próximo que nem a gente de ser humano, assim, que tem na Bíblia mesmo. Porque era um homem, né, que tinha muito princípio, era um homem que era muito chegado a Deus. E quando ele errou, o erro dele, um erro de morte, né? Que a gente fala assim, como é uma história tão bonita que nem a de Davi. Aí ele comete um ato errado de mandar o marido da mulher para a guerra e depois ficar com a mulher do rapaz. Era um ato naquele tempo de morte. Então, Davi errou. Muitas pessoas vivem errando todos os dias. Todo dia tem culpas, tem coisas que estão atormentando sua vida. E isso não tem como estava a mente do próprio Davi, que tinha vários preceitos. Ele confessou diante de Deus. Ele confessou diante de Deus. E para si próprio, para ter uma transparência diante de Deus, transparência diante de você, aquela mente poluída. Tem gente que está com a mente muito, né, cansado de tanta sujeira, de tanta coisa que fez errado e precisa de uma mudança. Confessar é limpar o coração e viver com integridade. Confessar diante de Deus, confessar diante de pessoas que você magoou. E daqui para frente eu quero ter um coração limpo. Eu quero entender o que o mestre está falando em cada uma das mensagens do Senhor. Eu quero entender como eu vou limpar meu coração, como eu vou buscar felicidade sobre isso, porque com muita mágoa, com muita coisa travando a sua mente, não tem como ser feliz desse jeito.
com dinheiro ou sem dinheiro. Não tem como, tem muitas pessoas perturbadas com muito dinheiro e perturbadas porque ainda não resolveu essas coisas. O coração está sujo, cheio de mágoa, cheio de confusão. Mas existem pessoas que também não têm dinheiro, estão com grana, ainda estão com o coração todo sujo, estão imundos, estão sofrendo. Mas hoje você precisa encontrar isso. Você precisa confessar diante de Deus e você vê que isso vai começar a limpar diante de você, para você entender qual é o propósito, você ter uma mente liberta, você não ser manipulado através ou o inimigo te acusando toda hora, ou pessoas te acusando. Mas se você confessou diante de Deus, que você está resolvendo isso, limpando a sua vida, está na hora da mudança, está na hora de você entender o propósito, de cuidar de vida, de ir atrás de pessoas que sofreram a mesma área que você sofreu. Está na hora de você ajudar essas pessoas. Nesse exato momento é a hora de você ajudar essas pessoas onde você sofreu nessa área. E você é uma pessoa, quando ela confessa diante de Deus, ela limpa o seu coração diante de tudo. Ela fala: Senhor, eu não quero mais essas mágoas. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está na hora de você ter uma mente limpa. Está na hora de você entender isso e você anotar cada palavra que eu estou falando aqui. Eu aprendi isso na Bíblia, em vários livros, com vários mentores bons, vários pastores bons. Está na hora de eu entender que eu preciso limpar, tirar várias sujeiras da minha vida. E quando eu pego isso, cada versículo, cada parte importante que as pessoas estão falando, eu vou anotando na minha vida, eu vou anotando na minha mente para limpar a minha mente, para limpar toda aquela confusão, aquela bagunça que eu fiz na minha mente, e isso vai limpando.